Quero cumprimentar a todos que vão ver esse vídeo, né? Que nós estamos aqui gravando alguns vídeos para tentar externalizar o nosso ponto de vista e a forma que estamos conduzindo o ministério, né? Que o intuito e o propósito de levar mais informações aos nossos amigos, ouvintes, aqueles que têm acesso aos vídeos, poder ter conhecimento um pouco mais do nosso ministério. Quero aqui cumprimentar o diácono Vitor, que está nos dando a honra de estar essa tarde aqui conosco, e quero desejar bem-vindo a ele que tem se inserido. E eu queria já fazer uma pergunta aqui para o Vitor, e na verdade, o que foi o ponto-chave que fez com que você tivesse desejado se inserir nesse ministério? Olá a todos, gostaria de que aos que estão nos ouvindo, desejar a todos vocês uma excelente noite, excelente dia, dependendo da hora dos que estejam vendo, a paz do Senhor. Eu que, como o pastor bem falou, sou novo, vamos dizer assim, cheguei no ministério agora. E essa tem sido uma pergunta que tem sido frequente para alguns dos meus amigos mais chegados, né? Para quem não sabe, eu era da Tempo Central, da Assembleia de Deus, Tempo Central. E eu comecei a visitar a igreja, vamos dizer assim, aqui a Filadélfia. E eu vi a seriedade, como que se era comportado nos cultos e a forma com que o Senhor dirigia não somente o culto, mas também a forma com que o Senhor se comportava como pessoa. E também, obviamente, eu posso dizer que o Márcio foi um dos precursores das pessoas que me fizeram vir para cá, porque ele falava muito bem do ministério, falava muito bem de como que o Senhor se comportava, de como que era a sua atuação, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja também. E eu posso dizer que isso me chamou a atenção, né? A forma com que ele disse que como que era o comportamento de um pastor com uma ovelha. A simplicidade, a humildade e ao mesmo tempo a retidão e a cobrança em se comportar como um homem fiel à palavra, fiel ao ministério. E de fato, quando eu comecei a visitar, eu passei a analisar. E eu também vi que não somente a forma de se comportar, eu passei a analisar também, vou ser bem sincero, para quebrar um pouco o gelo, comecei a olhar, rapaz, como é que o pastor se veste? Vamos ver se ele se garantir na forma de se vestir aqui, eu vou dizer, eu acho que ele se garante em conduzir a igreja. Eu vi que ele se vestia direitinho, conseguia pôr um sapatozinho bonitinho. Eu disse, pastor aí já me conquistou na forma de se vestir também. Agora vamos analisar como é que é a palavra. E eu me lembro que em uma doutrina, ele falou de algumas questões que aquilo me chamou a atenção. O comportamento dele após a política. Eu me lembro que essa doutrina me chama muita atenção e ela está no meu coração até hoje. E é uma das coisas que eu sempre falo, que quando você está ligado à palavra, que você tem a seriedade, o compromisso de pregar aquilo que é verdade, obviamente, quando você se propõe a pregar uma palavra, e aquela palavra ela gera um efeito não somente para o culto, mas depois. E eu sou sincero em dizer que essa doutrina me chamou muita atenção. Então, isso foi um dos pontos principais que me fez hoje estar aqui também. Isso é muito forte, né? Porque existe algum grupo de pessoas que acha que determinados assuntos não pode ser tratado com a membresia da igreja, com o povo da igreja. Não pode ser tocado naquele assunto, né? E é difícil de você, quando você tem um encontro real com Cristo, você ser pessoas distintas em lugares distintos. Você é a mesma pessoa. Você tem que ser a mesma pessoa em todo lugar. Seu posicionamento tem que ser em todos os lugares que você está. Então, se na igreja eu absorvi o ensinamento da palavra de Deus, e isso tem que levar para a minha vida cotidiana. Isso
A igreja é um lugar onde eu me abasteço, onde eu recebo. E quando eu chego lá fora, eu tenho que vivenciar o que eu adquiri de conhecimento na igreja, através da palavra, das instruções de Deus, né? E então tem muitas pessoas que, por exemplo, né, isso que você tocou, diz, o pastor não pode falar de política, o pastor não pode tratar de política. Como não? Eu não posso colocar meu ponto de vista e aquilo que eu acho, que se minha vida está pautada pela palavra de Deus, ou política, ou a vida social, ou qualquer outro aspecto, tem que estar no mesmo direcionamento da palavra de Deus, né? Então a gente precisa ser muito incisivo assim, na defesa do Evangelho, da palavra do Senhor, quando a gente vê nos dias atuais uma maquiagem muito grande, né? Com outros intuitos, outros propósitos, outras finalidades, outras motivações, né? Mas quando você tem a motivação sincera e gratidão por ver sua vida transformada pelo poder da palavra, então você tem que defender em qualquer aspecto, em qualquer lugar. E por mais que as pessoas olhem para a igreja de um modo geral e veja a igreja dando uma guinada de interagindo com o mundo, mas a Bíblia nos diz que sempre vai ter uns remanescentes. E quando Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo que, independente do que acontecesse, em circunstância de tempo ou cultura, ele ainda ter pessoas, porque a igreja não seria contaminada na sua totalidade. Mesma coisa, Deus fala para Elias, né? Quando Elias, depois do episódio do Monte Carmelo, e Elias foge, né, com as ameaças de Jezabel, e ele disse que mataram os profetas e só restavam ele, e estava na iminência de morrer também. E Deus disse a Elias, eu ainda tenho 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Quer dizer, ele sempre vai ter os remanescentes, né? E é importante, quando a gente se inclina a estudar a teologia bíblica, a gente recebe essa graça de Deus de se comprometer com a palavra e querer, o desejo ardente de querer também ser remanescente, de preservar a doutrina, a santa palavra, a transformação, e não ter uma vida dúbia, né? Porque quantas pessoas, né, é uma realidade, se escondem na igreja, né, atrás da Bíblia, né? Mas a gente precisa ver uma vida com sinceridade e transparência nisso aí. Então, nosso ministério, nós prezamos pela palavra e não interagimos, nem cooperamos com o erro de quem quer que seja, né? Existe algo que tem me chamado a atenção quando eu cheguei aqui, é a forma em que a igreja, estou falando aqui não na igreja de um modo geral, a forma como nós estamos se comportando aqui, no sentido de priorizar a evangelização, né? Existe uma questão hoje dentro de a igreja, agora a igreja com forma geral, em que as pessoas estão muito focadas em estar dentro do templo, né? Elas se preocupam na consagração, em festejar os cultos aqui, em algo que mantenha a galera dentro da igreja. Mas tem esquecido de que quem está na igreja, beleza, consegue se manter com esse tipo de coisa. Mas tem pessoas que estão lá fora, um drogado, um viciado, uma pessoa que está presa na prostituição. Esse tipo de pessoa ele não vai conseguir chegar dentro da igreja. E essas pessoas só vão ser alcançadas pelo evangelho se alguém for lá fora. Se a igreja for nas ruas, se a igreja estiver evangelizando. Então eu não posso cobrar que a minha igreja tenha conversão de almas se eu não prestar o serviço de evangelizar. Se não se dispõe. Exatamente, eu estou vendo aqui, tanto que a gente está vendo aí, logo quando eu cheguei, sempre nos cultos está tendo pessoas que estão vendo se reconciliar, outras pessoas que estão vindo aceitar a Jesus. Então, quer dizer, isso é o efeito, claro,
do Espírito Santo, com certeza, mas a igreja que está se mostrando uma igreja que está evangelizando. Se não houver esse evangelismo e nem muito menos tiver esse efeito de a igreja estar na rua, não há conversão de almas. Verdade. E, inclusive, eu tenho enfatizado aqui para os irmãos que a gente não encontra na Bíblia Deus mandando os pecadores vir para a igreja. Deus manda a igreja ir aos pecadores. Um exemplo bem claro é que Jesus, em todo o seu ministério, você não via Jesus preso nas sinagogas. Olha verdade. que Jesus era mais do que rabino, era mais do que os doutores da lei. Jesus estava o quê? Foi atrás da mulher samaritana. Jesus foi atrás do cego em Jericó. Essas pessoas, Jesus é quem foi. Jesus estava nas ruas. Ontem nós estávamos vendo aqui a questão do batismo com o Espírito Santo, né? Então, o primeiro sinal de quem foi batizado com o Espírito Santo, receber um revestimento de poder, é sair, é buscar, é não ficar parado, é ter... A igreja é um organismo vivo, ela se move, ela não pode ficar inerte, paralisada. Então, quando Jesus disse ia subir ao céu, ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder e depois saiam para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra. Quer dizer, a ação pós revestimento de poder é sair atrás de pecadores. E muitas vezes a gente vê um movimento neopentecostal dentro das igrejas, tudo cheio do Espírito, mas ninguém faz nada, ninguém vai atrás de um perdido, ninguém... é só profetizando um para o outro naquela rodinha de amigos, né? E isso é uma verdade que você tem falado, e ontem a gente enfatizava isso aqui. E eu louvo a Deus pelo despertamento que Deus tem dado e pelos irmãos tá entendendo a visão, né? Então, a igreja que tem que se dispor a ir até onde o pecador está e trazer para cá. Uma passagem bíblica clássica que eu vejo, o que nós estamos, para dar embasamento que nós estamos falando, o cego Bartimeu pedindo esmola, e quando ele grita por Jesus, e Jesus para. Quando Jesus para, Jesus não chamou o cego, nem foi até o cego. Jesus mandou as pessoas conduzir o cego até ele, né? Então, aquele grupo de pessoas que saíram para pegar o cego, é o papel da igreja. Quem traz o cego a Jesus é a igreja. Quem traz o pecador a Jesus é a igreja. É ela que tem que ser o canal de conduzir os perdidos a ele, né? E ontem eu também enfatizava que se nós tivéssemos a maior igreja aqui no Horizonte, o maior templo, uma igreja para 10 mil pessoas, e tivesse extremamente lotada, nós não poderíamos, se nós não tivéssemos preocupado com os que estavam de fora, a gente teria perdido o sentido e a justificativa da nossa existência como igreja. Porque a igreja existe porque tem perdido. E o propósito principal da igreja é buscar os perdidos. Exatamente. Eu acho que assim, o fruto da igreja hoje, nós hoje que estamos vivendo essa era, né, a igreja contemporânea, ela é fruto do exercício, vamos dizer assim, da igreja primitiva, que não se conteve em estar dentro das sinagogas ou estar dentro do templo, né? Eu falava até uma vez quando nós fomos em Morada Nova que o evangelho não foi expandido pelo mundo, vamos dizer assim, somente pelos discípulos. Existiram diversos nomes aí que levaram o evangelho, e o evangelho também ele foi levado por pessoas simples, anônimos, né? Eu até falava que tinham missionários que eles saíam de casa sabendo que não voltariam mais, porque eles iriam entrar em regiões em que pessoas iriam matar eles. Eles iam entrar em navios que levavam negros escravizados. E ele sabia que ao entrar no meio desses navios escravizados, ele sabia que não iam voltar mais, porque eles iriam ao mesmo tempo ser escravizados. Mas o que é que levava essas pessoas a perder a sua vida dessa forma? Porque eles tinham uma ideia na sua mente, no seu coração, que precisava levar o evangelho para aquelas pessoas, para aqueles negros que estavam escravizados. A ideia do evangelho, principalmente as pessoas, quando ela entende que precisa levar e tem a obrigação de propagar o evangelho, é essa. É entender que não vive mais para si, mas que vive para Jesus. Paulo entendeu isso, e é tanto que nós conhecemos Paulo, que foi irmão. Claramente, quando ele se despede de Éfeso, aí ele diz assim para os irmãos,
Se eu estou indo a Jerusalém, eu não sei o que lá me aguarda. A não ser o que o Espírito tem me revelado de cidade em cidade. Perseguições e prisões. Mas eu vou, porque eu não tenho a minha vida por preciosa. A não ser que se cumpra em mim o Evangelho de Cristo Jesus, né? É tremendo isso, muito forte, né? Então, o papel da igreja é esse, é de estar se disponibilizando a buscar os perdidos. E trabalhar também com ênfase, né? Dentro das condições necessárias, dentro das condições que compete, que tem, também sem perder o foco da área social, né? Porque eles permaneciam juntos na oração, na comunhão e no partir do pão, né? Isso é de fundamental importância. Quando a gente tem a sensibilidade que nós somos membro do mesmo corpo, né? Então eu não posso ficar indiferente às suas necessidades, né? E nós temos que se unir para compartilhar e ajudar um ao outro, né? E essa visão não pode, a igreja não pode perder isso. E quando a gente traz isso e não abre mão desses princípios e desta visão, nós estamos mantendo a igreja primitiva nos dias atuais, né? É essa visão, né? Exatamente. Assim, essa questão dessa união de igreja como um corpo, você vê que existe me falha a memória agora o capítulo, mas em Atos dos Apóstolos narra um momento em que Paulo estava com os irmãos, alguns discípulos, em um determinado lugar, e a Bíblia diz que ele alarga a prática até a meia-noite. E é interessante em que, em um momento da história, o narrador fala que os irmãos estavam na comunhão do servir o pão e na comunhão dos irmãos. E existia um jovem que ele estava um pouco mais distante. E por Paulo ter alargado a prática até a meia-noite, a gente entende como que isso, em um pano de fundo, é como se ele não estivesse dentro daquela comunhão com a igreja. O que é que acontece? Até o jovem Eutico, a Bíblia diz que ele cai da janela. E o interessante é que quando a gente entende, quando você passa a ver essa narrativa com outros olhos, quando você passa a interpretar à luz do Espírito Santo, você entende que era como se Eutico não estivesse em comunhão com a igreja. Mas Paulo, é interessante que quando ele cai do terceiro andar, que a igreja vai lá e Paulo diz, não, vamos... Algumas pessoas até dizem, não, esse daí já não vive mais. E Paulo disse, não, mas embora o corpo, a alma dele não esteja aí, mas abraça ele. O interessante é que quando Paulo abraça, ele entende que, embora o corpo dele não apresentasse que ele estivesse ali, mas o espírito ainda estava nele. Quer dizer, dentro da igreja, né, quando você pode analisar que às vezes existem pessoas que, isso, mudando um pouquinho aqui o assunto, a gente entrou nesse critério de comunhão da igreja, nesse critério de graça, de verdade com a igreja. Passamos a entender dessa forma que é como se ele não estivesse em comunhão com a igreja. E às vezes a igreja esquece que existem pessoas que estão dentro da igreja, o corpo, embora esteja ali, mas o espírito está longe. O espírito está longe, está fora da comunhão da igreja. Verdade. E tem que estar trabalhando isso, né? E não tem outra forma de o zelo pela ministração da palavra, da verdade. Ela gera o despertamento. Porque você está vendo um grupo de pessoas tudo sentado, você não sabe o interior, na verdade, de cada um, né? A irmã estava dizendo aqui, ontem, que a ministração da palavra, quando você ministra a palavra, tem sinais e maravilhas. E nem sempre esses sinais e maravilha são percebíveis, são notórios, são no exterior, né? Às vezes a palavra está tocando em alguém no interior, que aparentemente chegou aqui até bem, fisicamente sorri. Se mostra que está ali, no interior está longe. No interior só Deus sabe como ela estava. Aí a palavra é ministrada e é confrontada com a situação a qual ela está vivenciando, né? Então isso aí é quando as pessoas
precisa estar se colocando disponível para o Espírito, né? Está dando lugar ao Espírito Santo. Não pregar aquilo que você você planejou, que é assim tal, mas sem consultar a Deus, sem ver em Deus. Você vai ministrar em Irauçuba sábado. Você não sabe quem é que vai estar ali ouvindo, né? Mas Deus sabe, né? Então você precisa consultar a Deus para que Deus lhe conceda uma palavra que as pessoas que estão lá, que nunca lhe viu, que você nunca viu, mas você vai levar uma palavra que vai ajudá-las, que vai desfazer algo no seu interior de angústia, de tristeza, de decepções, e ela ser renovada e ser alegre. Tem maravilha maior do que essa, né? Não é verdade? Verdade, com toda certeza. Mas para isso ocorrer, nós precisamos estar inseridos dentro do contexto de Deus, não é? Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas querem fazer do seu modo, e Deus está excluído dentro do trabalhar dele, do agir dele, das pessoas conduzir o processo sem Deus. Estou fazendo para Deus, mas sem Deus. Dá para entender isso? Verdade, verdade. É. Mas aí a gente precisa que Deus, não pode Deus ser adorado só aqui nesse tempo. Ele tem que ser adorado aonde eu estiver. O nome dele tem que ser glorificado aonde eu estiver. Não é? Essa é uma questão interessante que o senhor falou aí. É. Você lembra que certa vez Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, sabe que existia aquela questão de samaritanos dizer que eles tinham que ser, que Deus deveria ser adorado em Geresi. E os israelitas diziam que não, mas Deus ele tem que ser adorado aqui em Israel. Aí foi com Jesus disse para ela, mas não importa se é ali ou é aqui. Importa é que Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Espírito e em verdade. Entendeu? A questão é se é na Filadélfia, se é na Templo Central, se é na Universal. Óbvio, nós estamos falando dentro de contexto de igrejas em que estão voltadas para Deus. O que você tem, o diferencial é você estar submisso às instruções de Deus reveladas na sua palavra. Esse aí é o diferencial. Não é? Não importa onde quem você esteja, mas o que é o diferencial? Está comprometido com as revelações de Deus através da Bíblia Sagrada. Não adianta, né, relacionado a essa questão que foi abordada aqui, sobre o que o senhor falou agora. Às vezes você fala de Deus, mas Deus não está naquilo que você fala. Não adianta se eu sei me comunicar, se eu sei me comportar bem diante de uma ministração, se eu uso todos os meus dons de persuasão, de retórica e tudo mais, mas se o Espírito Santo não estiver, porque quem faz a atuação dentro do coração é o poder do Espírito Santo. Não adianta eu usar todas essas técnicas, vamos dizer assim, se eu chegar para tentar te convencer e chegar somente até aqui, até o ouvido, o que faz o diferencial é quem está na palavra, levar a palavra do ouvido ao coração. O Espírito Santo. Então, quer dizer, eu entendo que sem a atuação do Espírito Santo, não é um trabalho que vai ser em vão. Eu falei isso aqui ontem, a respeito de muitos irmãos estar preocupados com o resultado. O resultado pertence a Deus. Nós temos que estar preocupados com o processo. Dá para entender isso? Exatamente. Você tem que estar preocupado com o processo, você está inserido e você tem poder de decidir o processo. Agora, o resultado você não tem. Então, mesmo que você faça o processo todo correto e o resultado não vier, mas você não pode se entristecer, porque o seu papel é o processo. Exatamente. Entendeu? E o resultado é com Deus, porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça não é o homem que convence o outro homem, é o Espírito Santo. Exatamente. Né? E quando você desce na presença de Deus para priorizar a glória a Deus, dentro desse processo, aí Deus vai te conceder palavras que muitas vezes não é uma palavra de tanta eloquência, muitas vezes é uma palavra simples, né? Mas o Espírito Santo pegou ali com tanta unção. Como eu estava eu estava num encontro com mais de umas 11 mil pessoas no auditório. E o pastor chegou e disse assim: eu vos saldo
na paz do Senhor Jesus. Quando ele falou isso, eu olhei assim, houve um quebrantamento com essa palavra. Que palavra tão simples, mas foi a unção do Espírito Santo tocando nas vidas. Eu olhei e tinha gente chorando com a saudação do pastor, não é? Mas é por conta, não é por causa do homem, não. É o Espírito Santo de Deus levando aquilo ali com unção e a quebrantamento. Mas por que o canal que se coloca para priorizar Deus com sinceridade? Isso, exatamente. É interessante nesse ponto que foi abordado agora, na questão do Espírito Santo. Às vezes existe uma confusão, vamos dizer assim, muito grande, as pessoas confundirem que a atuação do Espírito Santo, muitas vezes elas acham que é o cara quando vai para uma ministração, que ele sauda, que ele faz a ministração, e elas acham que a atuação do Espírito Santo é o quê? É o falar em línguas, é o pular, o profetizar, é o rodar. Eu não estou dizendo que isso é errado, de maneira nenhuma. Entendam a interpretação. Estou falando que a atuação do Espírito Santo está muito voltada à conversão das almas e no poder da palavra em converter os pensamentos e quebrantar as pessoas. É exatamente isso que você fala aí, ó. A prioridade do Espírito Santo é lhe estimular a ganhar vida, outras vidas, convencer outras vidas. Os dons espirituais, o que seria isso que você está falando? É ferramentas. Exatamente. Que Deus vai lhe entregar de acordo com a necessidade do trabalho que você vai fazer. Não adianta o irmão ficar aqui dentro da igreja, Deus me dá o dom de cura, me dá o dom de expulsar demônios. Se ele nunca se dispõe a fazer nada. Entendeu? Então, quando você sai para a obra missionária, impulsionada pelo Espírito, dando vazão ao Espírito, que o Espírito vai logo lhe conduzir para os perdidos. E ali você pode se deparar por situações que Deus vai ter que lhe entregar ferramentas para você trabalhar naquela situação, que são os dons espirituais. Não é? E os dons é uma meramente ferramenta, porque você pode ter todos os dons e não ir para o céu. Exatamente. Não é verdade? Com certeza. Você pode ter todos os dons. Aí há uma inversão de valores quando o povo prioriza em buscar os dons, quando deveria buscar fruto do Espírito. E às vezes existem, né, casos assim em que... Me perdoe, por que acontece isso? Porque os dons espirituais geram popularidade. Você falou justamente o que eu ia falar agora. E o povo está querendo popularidade. Agora é um equívoco, porque homens de Deus não estão atrás de popularidade. Exatamente. Porque quando ele fala a verdade, ele não vai ser popular. Exatamente. Ele vai ser rejeitado, Com ele certeza. vai ser muitas vezes caluniado. Né? Popularidade é peculiaridade do político, isso, não é de homem de Deus. Isso, exatamente. O senhor falou justamente tudo que eu ia falar aqui. Exatamente. Às vezes o cara que está mais preocupado com esses pontos, ele acaba aqui atraindo, mas sendo atrelado a esse ponto de querer popularidade. O cara ali... A glória para si. Exatamente. O cara ali é profeta, esse cara ali ele vamos levar ele para pregar porque ele consegue profetizar, ele consegue rodar. E às vezes ele não consegue ganhar uma alma. Para Jesus. Ele não está no evangelho, ele não está na consagração. Não vem para o culto de doutrina. Não vem para o culto de doutrina. Olha, eu não consigo enxergar virtude nesse tipo de gente que ele exclui a escola bíblica, que ele exclui a doutrina, que ele exclui a consagração. Isso são bases. E a submissão à sua liderança. Submissão à liderança. Se você, pronto, eu acho que a partir do momento em que ele quebra a questão da submissão à liderança, ele já vai caindo automaticamente. E eu disse aqui para alguns irmãos, principalmente no encontro de obreiros, eu enfatizei isso. O que vai lhe valorizar não é a sua agenda extensa. O que vai lhe honrar é o seu trabalho na igreja local, onde Deus lhe implantou. Exatamente. Né? Aí você está com a agenda muito extensa, que não tem mais tempo de ir para a igreja, onde você está afiliado, você não tem mais tempo de orar junto com os irmãos da sua igreja, você não tem mais tempo de evangelizar, de frequentar a doutrina, porque a agenda está lotada.
Mas isso não é critério para valorização de um obreiro, é agenda, não é. É o comprometimento dele nos trabalhos da igreja local que ele foi implantado. Exatamente. E aí, é claro que diante de toda essa visão de unidade em busca do corpo de Cristo, e entendendo que não é a exclusividade da igreja local, o corpo de Cristo é como um todo, né? Outras denominações e tais, que estão comprometidas com a doutrina bíblica. Então, há essa interação, um pode ir lá, outro pode, mas desde que eu esteja cumprindo a minha obrigação na igreja local onde eu fui implantado. Exatamente. Não adianta eu cuidar da casa de alguém quando a minha está bagunçada. Exatamente. Né? Em outras palavras. Mas eu, Vitor, muito importante, com certeza, feliz de estar aqui batendo esse papo com você, esse diálogo. Né? Eu acredito que os ouvintes também sirvam de edificação para aqueles que vão nos ouvir. Né? Mas as horas já estão esgotadas. O Marcinho está fazendo sinal ali, ele é muito criterioso. Deus abençoe. Amém. Um abraço para todos, que a palavra de Deus possa chegar até você e fazer um efeito sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus.